Convidamos para entrar ao plenário, compor a mesa diretiva, deputado federal Marco Aurélio Bertaioli, PSD, São Paulo. Convidamos para entrar ao plenário e compor a mesa diretiva, deputado federal Márcio Albino, PL de São Paulo. De São Paulo. Jacareí, todas as autoridades presentes. Informo que esta sessão solene é transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 3.2, TV aberta, pelo site da Câmara Municipal, pelo Facebook e pelo YouTube. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional pela Big Band da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, sob a regência do maestro Lenis Gerson. Pela própria natureza, esmelhas forte fave do osso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol, as frutas do Brasil, pátria amada, Brasil. Eternamente verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Futuras obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ao Padre amado e pela gradação e salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá barucas tentas estrelado, indigo verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem dele quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol, esta grande pátria amada, Brasil. Vai atrapalhar aqui. Com a palavra, o vereador José Luiz Furtado, autor da homenagem para discursar em nome da Casa de Leis. Boa noite a todos.
muitas autoridades, muitas personalidades presentes. Quero aqui cumprimentar o presidente Marcos Furlan, deputado federal Márcio Alvinho, deputado estadual André do Prado, prefeito Caio Cunha, nosso deputado Marco Bertaioli, deputado Marcos Damasio, senador Marcos Pontes, uma honra recebê-lo aqui na nossa cidade. Em nome do vereador Maurinho, meu colega de partido, está aqui secretariando hoje. Em nome deles, todas as autoridades aqui presentes. Cumprimentar minha esposa Alexandre, que está aqui, em nome dela, todas as mulheres e todos os mogianos e não mogianos que também estão aqui hoje, mas que têm como a gente um carinho, um amor por essa nossa terra tão querida. A gente fica pensando numa sessão como essa, o nosso presidente nacional do PL está aqui também, o Valdemar. O que a gente vai falar aqui? Né? Falar do ex-prefeito Valdemar, se fosse falar de tudo, essa sessão ia virar a noite aqui, né, Marcelo? Mas a gente pensa em escrever, em falar, mas eu quero fazer aqui um agradecimento especial primeiro ao Gabriel Albanês, menino que está ali, que me procurou há um tempo atrás, e diria que grande parte deste evento é responsabilidade sua, Gabriel, querendo fazer uma exposição fotográfica apenas do centenário do ex-prefeito Valdemar. E aí eu falei para ele, vamos melhorar isso, né? Vamos propor uma sessão solene comemorativa, porque é pertinente. E por que eu estou falando do Gabriel? Porque ninguém faz nada sozinho, né? E um menino jovem, cheio de sonhos, que ama esta cidade e que me procurou e eu o acolhi. E por que eu o acolhi? Porque um dia Gabriel também era um jovem cheio de sonhos, com poucas oportunidades. E eu fui procurar uma pessoa que na época era deputado, Valdemar Costa Neto. E aí, a Angelita, que trabalhava com ele, saudosa Angelita, me recebeu, me acolheu, me levou até o deputado. E o meu sonho naquele momento era de simplesmente poder concluir o curso superior. E muito difícil, porque eu fui criado, minha mãe é mãe solo, criado pela minha mãe e pela minha avó, e o meu salário na época era quase o valor da universidade. E o deputado Valdemar, menino, o que você quer? Eu falei, deputado, eu preciso de uma ajuda, né? Não é financeira. Preciso, com os contatos que o senhor tem, se o senhor puder me ajudar. Ele prontamente ligou para o Sherman e eu consegui concluir a faculdade com uma bolsa que foi ofertada naquele momento. Parcial, mas que fez a diferença na minha vida. Para que eu pudesse ter uma formação superior e pudesse continuar me preparando e hoje poder estar aqui representando uma cidade tão grande como Mogi das Cruzes e poder devolver esse carinho, né, para a família Costa. E a gente fala de sonhos, né? E todo mundo tem sonhos. E naquele momento eu aprendi, porque as pessoas duvidavam que eu chegaria até lá, até o deputado. E eu aprendi naquele momento que a gente não deve desistir dos nossos sonhos. E dali para frente eu busquei todos eles, inclusive o de estar aqui hoje. Mas essa noite hoje, a palavra ideal é gratidão. Gratidão por um legado que foi deixado. E nós temos aqui tantas pessoas importantes que amam esta cidade. E o legado não é aquilo que a gente deixa para as pessoas, é aquilo que nós deixamos nas pessoas. E o que o seu Valdemar deixou para a gente
é esse sentimento do orgulho de ser mogiano, de ser filho dessa terra. Eu costumo dizer que sem o Valdemar prefeito, foi prefeito por 4 vezes nessa cidade, numa época que não existia reeleição. Quão difícil era, né? E se não fosse a coragem, e há um poema que diz que o que a vida quer da gente é coragem, o Valdemar teve a coragem de empreender em grandes obras. Se não fosse por ele, hoje Mogi das Cruzes talvez seria uma ilha no meio desta grande metrópole que é a Grande São Paulo. Infelizmente, como também nada é eterno, ele partiu. Partiu, mas não nos deixou. Porque cada canto desta cidade existe um pouquinho do Valdemar. Quando os munícipes procuram um serviço público aqui na Câmara Municipal, ou na Prefeitura Municipal, ou no anexo da Previdência Social, ou no Corpo de Bombeiros, tem um pedacinho do seu Valdemar. Quando nós precisamos ir até a capital do estado de São Paulo, Dr. Tadeu, tem um pedacinho do seu Valdemar. Quando nos momentos de lazer, de descontração, nós queremos descer até o litoral, tem um pedacinho do seu Valdemar. E eu poderia citar tantas outras coisas aqui. O seu Valdemar deixou esse legado para nós. Deixou esse legado que está presente na mogianidade do Marco Bertaioli. Esteve presente na Mogi de todos nós, do nosso ex-prefeito Marcos Melo, que está aqui. No prefeito Caio Cunha, na gloriosa Mogi das Cruzes, tem um pedaço do Valdemar Costa Filho. E outro dia, lendo um livro dele, ele disse que ser prefeito não é nada. Ele foi prefeito para poder trabalhar pela cidade. Ele gostava de trabalhar, ele queria fazer aquilo. Sob a regência do maestro Leles Gerson, em comemoração ao centenário de Valdemar Costa Filho.
detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo este momento, olhando pra você e as emoções se repetindo. Querido boy, você é o nosso aconchego. De volta pro meu. Tá pegando? Não, tá. Trazendo na mala bastante saudade. Querendo sorriso. Senhor presidente, eu sei que hoje não pode pedir pela ordem, gostaria de quebrar o protocolo, porque eu ia finalizar o meu discurso solicitando para o maestro Lelis que tocasse uma canção que o senhor Valdemar amava, que é a canção dos Expedicionários. Nós não poderíamos deixar essa canção hoje aqui. Obrigado. Nossos agradecimentos aos músicos da Big Band da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, sob a regência do nosso maestro Lelis Gerson, pela brilhante apresentação. Queremos agradecer as presenças dos vereadores desta casa. José Luiz Furtado, PSDB, autor e orador da sessão
desta noite. Clodoaldo Aparecido de Moraes, PL, vice-presidente desta casa. Fernanda Moreno da Silva, MDB, segunda vice-presidente. Mauro de Assis Margarido, PSDB, primeiro secretário. Juliano Malaquias Botelho, segundo secretário. Edson Alexandre Pereira, o Edinho, MDB. Edson Santos, PSD. Francimário Vieira de Macedo, Farofa, PL. Gustavo Anjo Siqueira, PSDB. Marcelo Porfírio da Silva, PSDB. Maurino José da Silva, policial Maurino, Podemos. Mauro Mitsuru Yokoyama, PL. Milton Lins da Silva, o Bigêmeos, PSD. Vitor Emori, PL. E Eduardo Hiroshi Ota, professor Edu Ota, Podemos. Quero aqui também saudar a presença do Leonardo Sica, vice-presidente da OAB São Paulo, e neto do Valdemar Costa Filho. Dirceu Augusto da Câmara Vale, presidente da OAB, sucursal de Mogi das Cruzes. Em nome de todas as mulheres, essa presidência saúda a Dana Vidal Costa, esposa do nosso Valdemar Costa Neto. E em nome de todas as autoridades, tem muitas autoridades aqui presentes, o doutor Nogolo Mori, vice-prefeito da cidade. Também saudar a presença da vereadora Malu Fernandes e do vereador doutor Carlos Lucareschi. Solicito ao primeiro secretário, vereador Maurinho Despachante, que faça a leitura dos dizeres inseridos na honraria consignada em diploma de homenagem. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Homenagem à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes por ocasião do 100º aniversário de nascimento do insigne administrador público e prefeito de Mogi das Cruzes, Valdemar Costa Filho, por sua decisiva contribuição para a modernização, progresso e desenvolvimento de nossa cidade, conforme Decreto Legislativo número 163, de 28 de abril de 2023, de autoria do vereador José Luiz Furtado, o Zé Luiz. Mogi das Cruzes, 2 de junho de 2023, Mauro de Assis Margarido, Maurinho Despachante, primeiro secretário, Marcos Paulo Tavares Furlan, presidente. Convido as autoridades da mesa para acompanhar o vereador José Luiz Furtado para a entrega do diploma ao filho mais velho do homenageado, o deputado Valdemar Costa Neto, que o receberá em nome de toda a família, como reconhecimento dos feitos da vida do ex-prefeito. Convido para fazer o estado naquela primeira e ele fica aqui. Marcos Damasio. Muito boa noite a todos e a todas. Permitam-me, em nome do meu grande amigo, Valdemar Costa Neto, nosso querido boy, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Não vou nominá-las, mas em seu nome, boy, cumprimentar e agradecer a presença de todos os prefeitos, vereadores, deputados, nosso senador, os familiares, os amigos do seu querido pai.
Bom, quando a gente vem a essa tribuna, a primeira coisa que a gente se depara é com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ontem eu, o deputado André do Prado, o Abel Larini, nós ouvimos que em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo afirmou que veio a este mundo para nos dar vida, e vida com a nossa vida. Nessa passagem terrena, ela não se resume aos poucos anos que aqui estaremos. Eu, Bertaioli, no mês passado fiz 60 anos e passaram numa velocidade muito grande. Dedicação incansável à comunidade mogiana. Valdemar Costa Filho não apenas deixou um legado político significativo, mas também tocou profundamente nossos corações. Ele foi um exemplo vivo de como a política pode ser uma ferramenta para transformar vidas e promover o bem-estar das pessoas. Ao recordar sua atuação em Mogi das Cruzes, é impossível não mencionar suas realizações notáveis. Valdemar foi um visionário que dedicou o seu tempo, o seu esforço e recursos para impulsionar o progresso da nossa cidade. Seja através da construção de rodovias como a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga, do estabelecimento do centro cívico, onde nós aqui estamos, ou da pavimentação de inúmeras ruas que moldam a paisagem de Mogi das Cruzes. Expresso nessa data a minha eterna gratidão a Valdemar Costa Filho. Sua amizade com o meu pai e com a minha família foi um presente inestimável. Sua influência positiva ecoa em nossos corações e nos inspira a seguir seus passos, promovendo o bem-estar de nossa comunidade e buscando um futuro melhor para todos. A amizade e parceria que nutri com o seu Valdemar são honradas e perpetuadas através de seu filho, Valdemar Costa Neto, o Goi. Nossos encontros, Goi, são oportunidades para relembrar momentos, compartilhar experiências, sonhos e desafios, enquanto buscamos colaborar para o bem-estar da nossa gente. Agradeço a Deus por essa bênção de ter a sua amizade e pela oportunidade de continuar a jornada ao seu lado, Goi, mantendo vivo o espírito de seu estimado pai e do meu querido padrinho. Como eu disse, nessa vida as pessoas marcam por suas realizações. Pode ser daqui 10, 50, 100, 200 anos, o seu pai sempre será lembrado, porque o seu pai teve o privilégio de viver uma vida com abundância. Que Deus esteja com ele e que Deus esteja com cada um de nós. Muito obrigado. Nós damos a palavra ao deputado federal Marco Bertaioli. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar expressando a felicidade, a alegria de encontrar tantos amigos nessa noite aqui na Câmara Municipal da nossa cidade. Pessoas que nós não víamos há tantos anos, em função até de uma pandemia que nós acabamos de superar. Mas essa é uma noite de muita alegria, é uma noite de mogianidade, é uma noite que nós não precisamos ter pressa, por uma simples razão.
Para que a gente entenda o que nós estamos fazendo, nós precisamos conhecer a nossa história. E hoje é uma noite para a história de Mogi das Cruzes, porque o centenário do Valdemar Costa Filho, sim, Zé Luiz, o maior prefeito que essa cidade já teve, se confunde com a própria história da nossa cidade. E antes até de saudar as autoridades, eu gostaria de agradecer o meu colega de Câmara Federal, o deputado Márcio Albino, que me gentilmente concedeu a oportunidade de falar pela Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar meu amigo Valdemar Costa Neto, com quem eu tenho aprendido muito, e são muitas as jornadas além da vida pública que nós temos trilhado juntos. Cumprimentar a Dana, sua esposa, e junto com a Karen Mello, primeira dama de Mogi das Cruzes, e a Mara Bertaioli, minha esposa, que está aqui, cumprimentar a Dona Leila, nossa sempre presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. E que não pôde estar conosco nessa noite, mas também está muito bem representada pela, com certeza, próxima primeira-dama ou prefeita de Mogi das Cruzes, a Catarina. Cumprimentar os vereadores da Câmara Municipal, na presença do nosso presidente Furlan, o Zé Luiz, autor da propositura, que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores desta Casa de Leis, pelo Edson Santos, pelo Gêmeos, o Clodoaldo, o Fernando, o Juliano, o Edinho do Salão, o Farofa, a Malu, que está aqui, o Gustavo Siqueira, o Marcelo Braz, o Maurino, o Mauro do Salão, o Vitor Emor, o Eduardo Ota, o Pedro Pomura e o Carlos Lucaresti. Cumprimentar de uma maneira muito especial meu amigo, que hoje tem a responsabilidade de presidir a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, que é um orgulho e uma honra para a nossa região ter na presidência da Assembleia um filho da nossa terra, que nós conhecemos a sua história e sabemos o quanto lutou para estar onde está e com muito orgulho representando a todos nós. André do Prado, presidente da Alesp. Cumprimentar aqui o nosso astronauta, senador Marcos Pontes, que com muita honra visita numa data especial a nossa cidade. Já citei, mas cumprimentar o nosso deputado federal Márcio Albino e o deputado federal Luciano Vieira, que está aqui, vindo do Rio de Janeiro para essa solenidade. Cumprimentar os prefeitos presentes, em nome do nosso prefeito, Caio Cunha, que hoje preside, prefeita a nossa cidade. Está aqui conosco também o Inco, prefeito de Curitiba, o Elzo, o Zé Luiz, o Vanderlon, o Chinchila, o Guto Volpe. Cumprimentar o Tadeu Candelária, que é presidente do PL do Estado de São Paulo e hoje o maior partido do Brasil. Cumprimentar o sempre prefeito Marcos Belo, que está aqui nessa noite, e em nome do Marcos, cumprimentar a todos os prefeitos, ex-prefeitos que estão aqui nessa solenidade. Me permitam, em nome do vereador Santiago, da cidade de Itaquaquecetuba, que nos visita nesta noite, cumprimentar a todos os vereadores de outros municípios que nos visitam alegremente nesta noite. Ver amigos é algo fantástico que essa noite está nos propiciando. E eu gostaria muito de cumprimentar os vice-prefeitos que acompanharam o Valdemar nos seus mandatos. 2 deles estão aqui. Melquias Machado Portela, vice-prefeito de Mogi das Cruzes, e o doutor Lobolo Mori. Ele não foi vice-prefeito do Valdemar porque, por falta de convite, ele não foi, mas atuou como vice-prefeito, né, Valdemar? Está aqui o Henrique Borecem, sempre braço direito do nosso Valdemar. Falta de convite é que não foi, né, Henrique? Os sempre vereadores que engrandecem essa casa, o Luiz Teixeira está aqui
conosco. Parabéns, Luiz. O Cetino Nani está aqui conosco nessa noite. O seu Oswaldo Magal está aqui conosco, o Gondim, o seu Jamil Alage, representando todos os secretários que o Valdemar teve ao longo das suas gestões. Professor Olavo Câmara, secretário de Educação do terceiro mandato do nosso prefeito Valdemar. Está aqui conosco também o Dr. Marcos Batalha, representando toda a Polícia Civil. Gostaria, em nome do padre Tiago Fragoso, que está aqui, representando o nosso bispo diocesano, cumprimentar a todo o clero, cumprimentar aqui a todas as demais autoridades. Me perdoem, por favor, se eu deixei de citar alguém, mas essa é uma noite comum, é uma noite que nós só temos autoridades aqui na Câmara Municipal, então sejam todos muito bem-vindos. Uma palavra rápida. Amanhã, dia 3 de junho, nós comemoramos o aniversário do Sr. Valdemar Costa Filho. Se ele estivesse vivo, amanhã ele completaria 100 anos de idade. Portanto, em 1923, nascia lá em Juiz de Fora o Valdemar Costa Filho, que a vida encaminhou para a nossa Mogi das Cruzes, chegando aqui aos 19 anos de idade, atraído por um desenvolvimento que a nossa cidade experimentava naquele ano, numa transição de uma cidade agrícola para uma cidade industrial, com a chegada da Companhia Mineração do Brasil. E o Valdemar vem de Juiz de Fora, aos 19 anos, para trabalhar nas oportunidades que a mineração, como assim era conhecida popularmente, gerava. E junto com o seu Valdemar, vem de Minas diversos trabalhadores para aqui construírem uma das maiores siderúrgicas do nosso Brasil, que é a mineração do Brasil, sediada aqui em Mogi das Cruzes. Mas rapidamente, com a sua vocação de fazer amigos e um carisma acima do normal, porque o carisma do Sr. Valdemar era algo sensacional para atrair amigos e atrair aqueles que passavam a gostar do Valdemar, rapidamente se envolveu com a política de Mogi das Cruzes. E em 1968, uma coincidência, o ano que eu nasci, o Valdemar é eleito pela primeira vez prefeito da nossa cidade. Cumpre um primeiro mandato até 73, volta a ser prefeito em 77, cumpre um mandato aí de 6 anos, porque era um modelo naquele momento, volta a ser prefeito até 82 e depois, em 1996, ele assume o seu último mandato. E aí eu tenho a honra de estar nesta Câmara Municipal, no meu primeiro mandato de vereador, conhecendo de perto o prefeito Valdemar Costa Filho. De perto porque as histórias do Valdemar sempre me encantaram. E eu gostaria de compartilhar uma simples com vocês hoje. Quem é de Mogi das Cruzes vai lembrar que no início da rua José Bonifácio, do lado esquerdo do primeiro quarteirão, nós tínhamos a sorveteria Daurinho, a sorveteria mais tradicional da cidade, Abel. Todo mundo no domingo ia tomar sorvete. E o seu Dauro, proprietário, Sidney, da sorveteria, morava nos fundos da sorveteria. E aquela entrada, o boy vai lembrar disso, uma portinha do lado da sorveteria, que você acessava um corredor para a entrada da residência do Dauro, tinha uma foto estampada do Valdemar Costa Filho, em preto e branco, para quem chegasse, ele dizia, está aqui porque é meu amigo. E eu, menino, 7, 8 anos de idade, tomando sorvete, vi aquela fotografia que me inspirou e me encantou. Quem é o Valdemar Costa Filho? É o prefeito da nossa cidade. É o prefeito que chegou aqui e salvou o nosso município do isolamento. Porque Mogi das Cruzes, até a década de 1920, era um grande polo de desenvolvimento do estado de São Paulo, no corredor São Paulo-Rio de Janeiro. Mas em 1941, com a inauguração da rodovia Dutra, pelo presidente Dutra, Mogi das Cruzes ficou ilhada do desenvolvimento, que foi carreado para a cidade de São José dos Campos. Só quando o Valdemar assume a prefeitura em 1968 é que nós resgatamos um pouco desse tempo perdido, com o arrojo, a coragem e o desprendimento do prefeito Valdemar. Nós rompemos a serra e acessamos a Dutra por esta rodovia que até hoje é conhecida como rodovia Mogi Dutra, construída pela prefeitura de Mogi das Cruzes. Não foi pelo governo do estado nem pelo governo federal. Assim como fez na sequência o prefeito Valdemar, quando rompeu a Serra do Mar
naquele momento fazendo obras até em municípios vizinhos, e deu de presente em 1982 a Mogi Bertioga para todos nós mogianos. Naquele tempo, uma cidade ainda pequena, em que todos se conheciam pelo nome e se encontravam na catedral, nas missas de domingo. Hoje é uma cidade de 500 mil habitantes, que deixou de ser essa pequena cidade de pagamento, muitas vezes suprida pelo Henrique. Ele falou: o que você quer hoje? Eu falei: hoje eu não quero obra, não quero nada. Mas eu contei para o Sr. Valdemar que o meu avô, Joel Barbieri, contador do Henrique Florestan durante muitos anos, tinha acabado de sair de uma cirurgia. E eu falei para o Sr. Valdemar: Sr. Valdemar, o meu avô tem tanta adoração pelo senhor, ele tem o senhor como como diz o Valdemar, uma pessoa do outro planeta. O senhor não pode, um dia, tirar um tempinho aí para visitar o meu avô na casa dele? Meu avô vai ficar extasiado. Ele falou: e ele está onde agora? Está em casa, acabou de ser operado. E nós podemos ir lá agora? Eu falei: mas pode ir agora, eu nem avisei ninguém lá, não sei como é que está. Não, vamos agora. Saímos lá, entramos no Fusca dele, na garagem, ele dirigindo, parênteses, nunca passei tanto medo na vida, com ele engatando, arranhando, indo e voltando, e chegamos na casa do meu avô. Quando eu cheguei lá, minha avó quase teve um treco, né? Porque eu esperava o prefeito Valdemar. Então esse era o nosso prefeito, que ao mesmo tempo rompia a Serra do Mar, mas tinha a capacidade de cuidar das pessoas e fazer visita para um amigo no momento de dificuldade. E é sim uma inspiração para todos nós. E eu quero aqui, André, confessar que durante o tempo que tive a oportunidade de estar na prefeitura de Mogi das Cruzes, não foram nenhuma, nem duas, nem três, mas muitas vezes, que os problemas que caíam na minha mesa, eu imaginava como é que o Valdemar resolveria esse pepino. Porque era sempre uma solução criativa. O jeito dele era sempre o jeito que acarinhava o problema, e mesmo quem saía com um não, saía gostando do que tinha ouvido. Esse era o nosso prefeito Valdemar, que todos nós devemos nos inspirar. E eu tenho, absoluta convicção que aonde o seu pai estiver, e eu acredito nisso, eu acredito que quem não está aqui está conosco de alguma forma, ele tem muito orgulho de você, Boy. Muito orgulho. Porque todas as características que o seu pai tinha de palavra, de carisma, você herdou ipsis literis. E hoje, junto com o Márcio Albino, podendo compartilhar em Brasília esse universo do Valdemar Costa Neto, não há quem em Brasília não repita exatamente as mesmas palavras que os mogianos se referiam ao Valdemar Costa Filho. Em Brasília, se o Valdemar falou, esquece, está resolvido. Porque tem que falar. As adversidades da vida fazem parte da vida de todos nós. Muitas vezes nós enfrentamos os obstáculos silenciosamente, as pessoas não conhecem. E muitas vezes, em função da nossa vida, elas são expostas ao conhecimento público. E hoje, eu quero aqui terminar as minhas palavras num elo entre essas duas histórias políticas que construíram Mogi das Cruzes: o Valdemar Costa Filho e o Valdemar Costa Neto. Absolutamente tudo que eu tive a oportunidade de realizar enquanto prefeito de Mogi das Cruzes não seria possível se o Valdemar não estivesse em Brasília me auxiliando, me ajudando e me orientando. Foi assim, Valdemar. Ficamos na prefeitura e fizemos o córrego dos Canudos em Brás Cubas, uma área da margem que você conhece tão bem, que servia de esgoto a céu aberto, barro e uma favela. Junto com o Valdemar, nós conquistamos os recursos e lá fizemos uma obra que hoje orgulha a nossa cidade. Foi assim quando fizemos juntos, Valdemar, o único em Jundiapeba. Foi o primeiro 3 milhões de reais que ele me ligou de Brasília dizendo que tinha conquistado. Cláudio, eu fiquei em êxtase. Fizemos uma clínica em Jundiapeba.
Foi assim com tantas UPAs, com tantas creches e com tantas obras. Por isso, que quando eu sonhei junto com o Valdemar construir um hospital tão aguardado no distrito de Brás Cubas, e aquele terreno não era nosso, vereadores. E quem conquistou aquele terreno para nós foi o Valdemar Costa Neto. E é por isso que o hospital está lá construído. O mínimo que eu poderia fazer, assim como fiz com a avenida aqui no Mogilar da MRV, foi, com a aprovação unânime desta Casa de Leis, denominar o nosso Hospital Municipal de Brás Cubas com o nome de prefeito Valdemar Costa Filho. E é assim, conhecendo a nossa história, que nós vamos entender um pouco do que somos hoje e vamos poder projetar o mínimo do que nós faremos amanhã. Eu tenho muito orgulho de dizer que me inspirei muitas vezes no seu Valdemar Costa Filho. E para ir embora, no último dia de gestão dele, na Prefeitura de Mogi das Cruzes, olha, ao lado do Tadeu e da Mariúcia, eu fui lá me despedir do seu Valdemar. E na parede do gabinete dele tinha um quadro, né, que ele colocava ali para que todos pudessem observar. E eu falei, seu Valdemar, dá esse quadro para mim. Ele falou, não eu vou dar o quadro para você, eu vou levar para o escritório. Aí o que ele mandou fazer agora? Ele mandou fazer uma réplica, um quadro igualzinho, lembra disso, Tadeu? Um quadro igualzinho, para o segredo do fracasso querer contentar a todos. E ele fez um quadro igualzinho, me chamou lá na prefeitura à tarde, está aqui seu quadro, você queria um, fiz um igual para você. Aí eu falei, seu Valdemar, se eu levar esse aqui embora, ficar com esse aí que está na parede, todo mundo vai saber que o meu é cópia. Agora, se o senhor me der um pé na parede e ficar com a cópia, ninguém vai saber que o senhor está com a cópia. Lembra disso, Tadeu? Ele foi na parede de parte dessa cidade. É muito bom isso aí. Eu cumprimento em nome do Valdemar a todas as autoridades já nominadas aqui, os nossos deputados federais, estaduais, os nossos prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, a todos aqueles que estão aqui para homenagear essa pessoa que hoje completaria 100 anos, mas eu tenho certeza que está aqui junto com a gente, né, observando, sorrindo e participando disso no coração de cada um de nós. Isso é importante demais. A vida da gente eu sempre vejo como uma jornada. Uma jornada. A gente começa sem nada, vai sem nada, e a gente começa essa jornada pensando no que a gente quer fazer, quais são os nossos sonhos, para onde eu pretendo ir, o que eu pretendo levar ao longo dessa jornada. E a gente vai trabalhando o caminho dia a dia. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons assim, mas todo dia é bom. Quando o sol nasce, a gente pode ver esse sol nascer. Isso é bom a gente lembrar mesmo do ano, né? 100 anos de história, uma jornada longa, né? A gente fica pensando o que a gente constrói ao longo do caminho, o que a gente vai deixando ao longo do caminho, as sementes que nós plantamos, as pessoas que nós conhecemos, as jornadas que se cruzam, as coisas que nós imaginamos que iam funcionaram, outras que não funcionaram, mas que de alguma forma influenciaram naquilo que a gente carrega conosco. E a gente carrega alguma bagagem com isso, uma bagagem de memórias, uma bagagem de experiências, uma bagagem de coisas que a gente viveu, de sonhos que a gente ainda tem aqui dentro, que a gente vai distribuindo ao longo do caminho, e as coisas que nós colecionamos materialmente, que a gente transporta de um lugar para outro ao longo dessa jornada, a gente recebe em algum lugar, deixa em outros. Eu vejo aqui o relato de tanta gente que de certa forma foi tocada ao longo da história do nosso prefeito Valdemar, 4 vezes prefeito. Não é fácil, mas é muito importante, porque a gente vê quanta gente que de certa forma foi tocada, quanta gente que foi ajudada por isso. Eu acho que esse é um dos nossos objetivos ao longo dessa jornada, não só do nosso conhecimento, mas também de quantas pessoas a gente pode ajudar, quantas pessoas a gente pode influenciar positivamente, né, ao longo dessa jornada.
Certamente tem dias fáceis, tem dias difíceis. Tem momentos fáceis, momentos difíceis. Eu lembro do meu tempo de piloto, do 3º e do 10º grupo de aviação, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A meteorologia lá é uma meteorologia bastante difícil, muda de uma hora para outra. E muitas vezes de madrugada a gente ficava lá de sobreaviso, de anti-G, macacão, dormindo de anti-G, perto do capacete, e quando tocava o alarme pelo CONDAPRA, o Comando de Defesa Aérea, a gente tinha que correr para os aviões e decolar, sem saber exatamente para onde ir, né? E só depois da decolagem que você recebia as orientações e daquela missão específica para interceptação de algum avião, coisa do tipo. Eu lembro que tinha vezes que você decolava, quando você chegava assim para sair de dentro do esquadrão, olhava para fora, aquele tempo ruim, fechado, chuva, pô, eu vou decolar assim, eu vou cumprir a missão, eu vou decolar. Né? A gente tem que cumprir a nossa missão, aquela missão que a gente se coloca para cumprir. Aí você entra no avião, dá partida, quase que você não consegue enxergar a pista naquela situação, decolam 4 aviões e você vai seguindo ali, vendo a luz do líder, né, ali do lado, pertinho, para não se perder, porque longe a gente não tem chance, você tem que voar perto, voar com aqueles que você acredita, e parece que é infindável aquela situação ruim, né, tempestade, gelo, raio, né, tudo de direito ali, e parece que é infindável, mas é importante lembrar que se você mantiver a proa, mantiver a atitude, né, mantiver próximo daqueles que você sabe que vão te ajudar nos momentos mais difíceis, vai chegar um certo momento em que, de repente, você vê aquele tapete, aquelas nuvens ruins ficam todas para trás, e de repente você está em cima de um tapete branco, assim, de nuvens, com o sol nascendo lá, uma visão maravilhosa. Eu queria que vocês compartilhassem comigo. E é mais ou menos isso que eu vejo hoje, né, nos dias que nós vivemos hoje, que nós precisamos passar por essa turbulência toda, mas a gente vai chegar lá. Eu fico imaginando o que o seu Valdemar não faria nesse momento. Né? Eu ouvi aqui certos relatos de que ele teria essa solução. Eu tenho certeza que o nosso Valdemar aqui agora, né, também compartilha isso, liderando, né, um grupo muito grande de políticos que defendem o nosso Brasil justamente com esse objetivo. Um dia a gente vai passar dessa situação e nós vamos recuperar o nosso país. Pode ter certeza disso. Ao longo da vida, você vai aprendendo muitas coisas. E uma coisa que eu aprendi lá no espaço rolando, olhando para a Terra, quanto pequenininho que nós somos, mas o quanto que é importante esse legado que hoje nós estamos falando aqui. O legado das pessoas. As pessoas são a parte mais importante da nossa vida. São aquelas pessoas da nossa família, os nossos filhos, a Catarina está ali, né? Nossa esposa, a Dani está ali, né? Os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente vai conhecendo aos poucos e vai percebendo o quanto que elas são importantes para nos ajudar nessa jornada, ou aquelas que simplesmente aparecem, te dão um empurrão e vão embora, ou mesmo aquelas que querem segurar o seu caminho, mas no final estão fazendo um favor, você está ficando mais forte para conseguir vencer e chegar mais à frente. Mas o mais importante de tudo isso é lembrar que as pessoas são a parte mais importante da nossa vida. E a gente repara que durante essa cerimônia de hoje, muito bonita, nós tivemos histórias de pessoas. Né? Foi o nosso vereador que teve, né, a sua vida ajudada para estar aqui pelo Valdemar. Foi o nosso deputado, né, que ganhava brinquedos, né, eu estava lá junto. O nosso deputado que ganhou um quadro de verdade também. Mas de certa forma, para aquelas pessoas que foram inspiradas, né, pelo seu Valdemar. Eu acho que todo mundo aqui está aqui por essa mesma razão. E de certa forma, hoje, né, participando dessa cerimônia, eu também me sinto inspirado, né, pelo prefeito Valdemar, e eu tenho certeza que eu vou sair daqui melhor, aprendendo mais. E quando a gente chegar no final da nossa jornada, depois de tantos caminhos, tantas coisas que a gente faz, tantas sementes que a gente planta, tantas pessoas que a gente encontra, quando a gente chega lá no final da nossa jornada, a gente olha para trás
eu tenho certeza que o que mais vale, um dia todos nós vamos saber como é que é isso, a gente vai chegar a olhar para trás, eu tenho certeza que o que a gente vai lembrar realmente é dessas pessoas, é do orgulho que a gente sente de que fazem parte ali um momentinho da vida de cada um. Eu tenho certeza que ele está com muito orgulho hoje dentro do coração de cada um. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o prefeito de Mogi das Cruzes, prefeito Caio Cunha. Boa noite. Eu não tive a oportunidade de conhecer o prefeito Waldemar pessoalmente. A única oportunidade que eu tive de ter um contato mais próximo com ele, foi uma vez que eu trabalhava no Diário de Mogi, eu estou vendo ali o Darwin, e o Darwin está em uma sessão solene, está em algum lugar, é algo raro, então essa cerimônia, esse momento é muito especial mesmo. Eu sou gago, mas eu era muito mais gago. Então vocês imaginam a minha tensão, ao mesmo tempo vinculada com uma emoção de ter atendido o telefone no seu Waldemar, né? E eu cheguei com o Darwin, eu não conseguia falar direito, né? E o Darwin falou, por favor, desembucha. Ele falou, não, o seu Waldemar, o prefeito, está na ligação, então não passa aqui. Esse pequeno momento, né, que eu tive com o seu Waldemar. Mas tive a oportunidade, ele conectou Mogi com o litoral e Mogi com o mundo, porque hoje Mogi é uma das cidades melhor localizada do estado de São Paulo, perto das principais vias, no caminho do litoral e a 30 minutos do mundo. Só pegar o avião aqui em Guarulhos e você vai para qualquer lugar do mundo, né? Mas algo especial que talvez o fez tão marcante, foi dito, né, por todos aqui. Eu peço desculpa pela indelicadeza de não fazer o ritual do protocolo, mas já foi bem feito aqui e acho que quem tem que brilhar hoje é essa memória, né, do seu Waldemar. E algo que talvez tenha feito dele esse grande prefeito, essa grande referência, foi que, de fato, o maior projeto dele, o maior interesse dele tenha sido a cidade de Mogi das Cruzes, e não simplesmente a cadeira ou a caneta de prefeito. Porque se fosse, e aí eu vou roubar uma história aqui que o Waldemar me contou, que no auge da era Maluf, quem foi convidado para ser o sucessor dele na prefeitura de São Paulo foi o seu Waldemar, que na época era secretário de planejamento, né, de abastecimento, né? E se ele tivesse talvez tomado pela vaidade, só a cidade de São Paulo, ele teria aceito, não é? Mas a paixão dele estava pelo trabalho, estava em mudar a vida das pessoas e principalmente pela gloriosa Mogi das Cruzes. Então quero cumprimentar a todos vocês e algumas figuras muito especiais aqui que há tempo que eu não via, o senhor Jamil Arrage, e o senhor Miguel Najib, e também seu Henrique, seu Noguro, tantos aqui que também nos ajudaram na época, na era Waldemar, desenvolver a nossa cidade. Então, meu muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, um grande carinho para a família Costa e a todos vocês, que Deus os abençoe.
Nesse momento, convido a Jesus da palavra, filho mais velho do homenageado, o nosso sempre deputado federal, de 91 a 2003, mas sempre deputado federal, o Valdemar Costa. Boa noite a todos. Prazer estar aqui na casa que meu pai construiu. Meu pai fez o prédio da Câmara, o prédio da Prefeitura aqui do lado, que é um grande prédio, fez o prédio da Junta de Conciliação e Julgamento, fez essas avenidas. Meu pai trabalhou demais, mas também teve bastante tempo. Eu quero dizer que já roubaram aí uns 80% do que eu ia falar. O Bertaioli falou muito bem, o Caio falaram muitas das coisas que eu ia falar. Então eu quero fazer aqui um cumprimento especial para as autoridades e para os meus amigos que estão aqui. Cumprimentar o Marcos Fulano, presidente da Câmara Municipal, cumprimentar o prefeito Caio Cunha, cumprimentar o André do Prado, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um orgulho para nós. Cumprimentar o Marcos Pontes e agradecer a presença dele aqui, que o Marcos é um camarada especial. Vocês, se tiverem uma oportunidade de estar com ele um dia, vale a pena, porque ele tem história que não acaba mais. Só de ter ido para o espaço é o máximo. Cumprimentar o Bertaioli, nosso deputado federal de Mogi, que está indo muito bem em Brasília, nasceu para aquilo, vai se dar bem e tem tido um grande desempenho em Brasília, e quero agradecer suas palavras também, Marcos, você falou muito bem. Cumprimentar o Márcio Albino, que é nosso companheiro, se eu falar de companheiro perto do Bolsonaro, eu apanho. Nosso, meu amigo de muitos anos, me ajudou, ele e o André lá em Guararema, num momento difícil que eu atravessei. Eu só me elegi naquela época, viu, Luciano? Só me elegi naquela época porque os meus amigos me deram mais voto do que eu tive na outra eleição. Porque senão eu me elegeria. Porque aqui em Mogi, que é minha terra, eu caí de 50 mil para 9 mil. Mas eu tive meus amigos para me sustentar. Foram eles que apertaram firme a parada lá. Quero cumprimentar meu amigo Marcos Camacho, nosso deputado, meu companheiro, não posso falar companheiro, esqueço. Meu amigo, que divide o escritório comigo, usa o meu escritório, ele não gasta a verba da Assembleia aqui com o escritório, eu não preciso falar mais nada. Ele usa o meu escritório e nós temos escritório juntos. Cumprimentar o Jamil Alage, que está aqui, fiquei feliz de vê-lo. Cumprimentar o Dr. Gondim, que está aqui também, nosso ex-deputado. Cumprimentar o Melquiades, fazer um cumprimento especial para o Melquiades, que foi vice-prefeito do meu pai, ajudou muito meu pai. E fazer um cumprimento especial para o Nobolo, porque o Nobolo, viu, Sidney? É o máximo. O Nobolo não tem igual, é querido demais. Obrigado, Nobolo. Cumprimentar o Luciano Vieira, nosso deputado federal do Rio de Janeiro. Levanta aí, Luciano, o pessoal te conhecer. Estava aqui em São Paulo, obrigado pela presença. Cumprimentar o Leonardo Sica, nosso vice-presidente da OAB. O Leonardo com um sobrinho que não deu trabalho para a gente. Cumprimentar o Dr. Paulo Leandro Silva, juiz da primeira vara federal de Mogi das Cruzes. Obrigado, Dr. Paulo, pela presença. Cumprimentar o Maurinho, despachante, primeiro secretário da mesa diretiva da Câmara Municipal. O Maurinho foi atrás da casa, pessoal jovem. Cumprimentar o Tadeu Candelário, nosso presidente estadual do PL, que já ajudava muito meu pai. Cumprimentar o Dr. Dirceu do Vale, presidente da OAB de Mogi.
Cumprimentar o Elzo Elias, prefeito de Garatá, o Chinchila, prefeito de Santa Isabel. Cumprimentar o Dr. Marcos Batalha, obrigado pela presença, delegado seccional da Carmen. Cumprimentar o Marcos Melo, ex-prefeito de Mogi, um abração. Acho que o maestro Nery já foi embora, mas eu queria fazer um cumprimento a ele também. Está aqui o Marcos? Está aqui? Meus parabéns. Obrigado pela presença. E cumprimentar a cantora também, a Henriette Paisati. Canta muito bem. Cumprimentar o Dr. Fred Lourenço Ruiz Costa, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que meu pai adorava. Dr. Fred. Meu pai adorava o Dr. Fred. Cumprimentar o Padre Tiago Fragoso, muito obrigado pela presença, representando o Bispo de Mogi, Dom Pedro Luiz de Guigui. Cumprimentar o Inho, prefeito de Biritiba, o Zé Luiz, prefeito de Guararema, o Elzo, prefeito de Guaratá, o Guto Golf, prefeito de Ribeirão Pires. Cumprimentar o Dom Neron, prefeito de Salesópolis. Cumprimentar o Dr. Lobato, que é um dos melhores cirurgiões do Brasil. Levanta, Dr. Lobato, o pessoal te conhecer. Vice-presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Vascular. Ele tem uma estrutura muito grande e ele fez vários jantares para nós arrecadarmos dinheiro para o Bolsonaro lá em São Paulo. Ele convidava gente importante para o jantar. E ia eu e o Flávio Bolsonaro. Flávio falava, eu falava, e a gente saía um tostão de lá, né, doutor Lobato? Não sabíamos trabalhar direito. Cumprimentar, fazer um cumprimento especial ao Henrique Boristei. Depois eu vou falar uma história rápida. Cumprimentar o Luiz Carlos Jorge da UNEC, que está aqui presente da Universidade de Mogi. Cumprimentar o Dr. Laírto, ex-prefeito de Bertioga. Está aqui o Laírto. Obrigado pela presença, Laírto. Cumprimentar o Olavo Ribeiro. Obrigado pela presença, Olavo. Miguel Magib, adorei ver você, Miguel. Fazia tempo que eu não te vi, adoro Miguel Magib. O Oswaldo Nagal, que é afilhado do meu pai. Meu pai era padrinho do Oswaldo. Cumprimentar o Armando da farmácia. Obrigado, Armando, pela presença. Roberto Escobar, cadê o Roberto? Aonde? Estava aí? Depois quero te ver, Roberto. Cumprimentar a Dana, a Catarina, a Marlene. Obrigado pela presença. Cumprimentar os vereadores Francimário Farofa, Clodoaldo Moraes, Mauro do Salão, o Vitor Lemone, Fernanda Moreno, Juliano Botelho, Carlos Bucareste, Edinho do Salão, Edson Santos, Eduardo Ota, Gustavo Siqueira, Marcelo Braz, Malu Fernandes, Policial Maurinho. É policial mesmo? Maurinho. Tá aí, desculpa. Bispo Bigênios e o pastor Oswaldo. Quero dizer para vocês, o Cid Jardim, o Cid está aqui, não? O Cid Jardim pelo menos passou aqui. O Cid Jardim, e quero fazer um cumprimento especial para o deputado Castelo Branco, que aqui está aqui presente também. Obrigado pela presença. E cumprimentar o Gabriel Albanese. Levanta, Gabriel. E fez uma exposição para mim hoje. Cumprimentar o Luiz Teixeira. Fiquei feliz em te ver que você está bem. Quero fazer esses cumprimentos todos aí e dizer que eu vou falar. Eu queria mais falar de vocês, porque o Abel Marini está aqui presente, tem tantos amigos aqui, a Ivete, obrigado, Ivete, e tenho tantos amigos que se eu começar a falar não paro mais. Quero dizer para vocês que já falaram uma parte da história da vida do meu pai. Quero cumprimentar o Dr. Múcio também, seccional de Mogi das Cruzes. Cadê o Dr. Múcio? Está aqui, obrigado pela presença. E dizer que quando meu pai... Nós tínhamos um prefeito em Mogi, o Henrique lembra bem disso, o Guitano, que era um prefeito, foi o melhor prefeito que já tinha estado na prefeitura de Mogi. E meu pai tinha muito prestígio porque ele trabalhava na mineração de terra, era chefe do pessoal da mineração geral do Brasil,
que a Mogi das Cruzes vivia em função da mineração geral do Brasil. Era uma indústria que era um colosso aquele tempo. E meu pai foi lá, mas sempre se deu, teve boa relação com todo mundo. Chegou a gerente pessoal, trabalhou 20 anos lá e fui muito ajudado pela família Jafé. Nós não podemos nos esquecer disso nunca, eles ajudaram muito meu pai. Depois meu pai fez uma empresa de caminhões que transportava para a mineração, eles ajudaram muito meu pai. E meu pai sempre foi muito agradecido. E aí passou o tempo, meu pai saiu, tinha uma empresa, mas não nasceu para negócio. Meu pai detestava as coisas boas. É interessante isso. Meu pai tinha vergonha de ter as coisas. Meu pai era um camarada tão diferente para mim quanto é o Bolsonaro, que eu falo que é de outro mundo. Meu pai era um camarada que eu tinha um sítio, eu trabalhei lá uns 6 anos, trabalhava aqui num condenado lá. Tinha uma plantação de fruta que ele fez, que dinheiro não ganhava, só trocava dinheiro. E aí fiquei um tempo trabalhando lá, 6 anos. Eu já estava conformado que eu não ia dar nada na vida. E eu não gostava de estudar. Me formei graças à minha mãe, que não está aqui presente hoje, que não está andando mais, não está coordenando mais também, está com 98 anos, mas me conhece, mas ela não tinha condições de estar aqui. E minha irmã estava em casa com ela. E aí, nós tivemos uma série de passagens da vida do meu pai, que meu pai mostrava que era um camarada diferente. Você percebia que ele não gostava de ter as coisas, ele que administrava os negócios, o sócio dele era o Marcos Cimento, que meu pai fazia o que queria, sem problema nenhum, nunca teve problema nenhum. Mas aí o Vidal cismou de pôr meu pai de candidato a prefeito de Mogi. E ele foi 59, meu pai foi o 3º colocado, aquilo foi uma bomba para nós. Aí eu tinha 10 anos de idade, eu não queria nem ir à escola mais, porque a molecada mexia comigo, natural. E aí, meu pai depois falou, um minuto mais em política, eu não quero saber disso. Daí ele cismou de sair de vice-prefeito na outra eleição, fez mais votos que o prefeito que você votava, era desvinculado o voto, e foi embora. Aí foi candidato a prefeito de Mogi, ganhou uma eleição disputadíssima, e aí conseguiu um mérito, elegeu o Sebastião Cascaro, que era o nosso promotor, um homem querido, mas ele era querido. E elegeu o Sebastião Cascaro, um homem honesto, decente. E aí elegeu o Cascaro e depois na outra eleição, um fato relevante, eles inventaram, você podia, com 2 partidos, Arena e PMDB, nós éramos Arena. Você podia lançar 3 candidatos por partido, e o que valia era a soma dos 3. Por exemplo, um camarada no PMDB fez 10 mil, o outro 5 mil e o outro 5 mil também, 20 mil votos. O camarada da Arena fazia 18 mil votos e o outro 500 votos, havia menos votos, quem se elegeu é o do PMDB. E aí, para minha surpresa, meu pai, aí eu vi os candidatos que iam sair pelo PMDB, meu pai resolveu sair sozinho. Mas se eu vai sair sozinho, vou sair sozinho, eu vou dar um coro nos 3. E deu um coro nos 3. Foi aí que começou um desentendimento do meu pai, o Rubens Magalhães, que era afilhado do meu pai, e foi candidato e perdeu a eleição. E o Rubens Magalhães, um dia vai no Diário de Mogi e fala que meu pai, ele tomou uns goles a mais, e falou que meu pai tinha sucesso porque ele tinha roubado os turcos da mineração. Os turcos, eles eram libaneses, ajudaram muito meu pai. E meu pai, quando viu aquilo, depois, naquele tempo era diferente, e meu pai não podia ouvir falar isso dele, que ele não tinha conversa, não deixava barato, não tinha conversa. Aí ele pegou o jornal no dia seguinte, o Diário de Mogi, a página inteira, e escreveu: você é um bêbado. Ele era um advogado de sucesso em Mogi, o Rubens Magalhães. Você é um bêbado. E contou a vida dele, minha vida, a vida do meu pai. E falou: para um camarada como você tira da minha, que feliz de você estar aí. Para um camarada como você, eu só tenho uma resposta: uma bala no meio da boca. Me diz o local e a hora que eu quero dar um tiro na sua boca.
Bom, aí veio a Globo para cá no dia seguinte, todas as televisões aqui no dia seguinte, entrevistando gente na rua. Eu falei, pai, isso é louco, pai, como é que você vai fazer isso? Ele vai falar, vai me dar um tiro lá na igreja, lá na Praça da Matriz. Vai estar a cidade toda lá, você não vai conseguir pegá-lo. Ele me conhece, ele é meu afilhado de casamento, e ele me conhece, ele não vai falar isso. Eu falei, mas como não vai falar? Ele sabe que eu dou um tiro nele no dia seguinte. A hora que eu encontrava, eu mato ele. Aí chegou a Globo, foi entrevistar o Rubens Magalhães. Rubens Magalhães, o que o senhor acha? O senhor vai topar o duelo? Virou o duelo. O senhor vai topar o duelo? O Rubens, isso, essa ditadura militar que está aí. Não, nós estamos perguntando se o senhor vai topar o duelo. Não, isso são esses militares que estão governando o país. E não respondia. E teve que se afinar. Isso acabou com a carreira dele. Acabou com a vida dele. Como advogado. Um dia eu chego de Brasília, depois de 10, 15 anos. O Rubens estava numa situação difícil, mas eu não sabia. Eu chego de Brasília. Meu pai falou, você vai passar aqui? Eu falei, não vou não, te encontro em casa. Ele falou, não, passa aqui na prefeitura, eu quero que você veja uma coisa. Eu cheguei lá, isso tem todos os 15 anos. Eu chego lá, está o Rubens Magalhães na sala do meu pai. Eu falo, oi Rubens. Ele falou, o Rubens vai ser meu secretário do trabalho. Meu pai tinha um coração do garoto, tem uma coisa. E o Rubens foi secretário dele e ajudou muito meu pai também. E tem outras histórias. As histórias da prefeitura tem milhares. Não quero segurar vocês a vida toda aqui, mas quando ele foi ser secretário de São Paulo, eu tinha comprado uma fazenda em Manaus e levei meu pai para conhecer a fazenda. Mas foi a pior bobagem que eu fiz na minha vida. Porque ele gostou de ir lá e não queria mais sair de lá e só inventava moda todo dia. Aí, eu comprei uma fazenda para fazer um projeto que tinha no governo que chamava Projeto Produtor, que era o projeto de borracha. Você plantava os pés de borracha. Bom, vamos lá. Aí, ele não queria mais sair de Manaus. Aí, ele sai, o Maluf se elege prefeito de São Paulo, falou, Valdemar, eu queria que você fosse meu secretário. Eu queria que você fosse meu secretário do abastecimento, Calabirense Escolar, que é um roubo danado em São Paulo. Eu acho que até estranho, mano, fora daquele jeito, mas... Meu pai falou, mas eu não quero, eu falo, não quero ser secretário de São Paulo. Aí depois eu vou contar a história, eu vou chegar lá no eu gosto do valor, mas meu pai achou estranho. Ele falou, Valdemar, vem trabalhar comigo, que eu te dou. Você tem autonomia para fazer o que você quiser na secretaria. Viu, Rafael? Aí, ele pegou e não aceitou. Quem gostava muito do meu pai era o Roberto Campos, que era deputado federal, e ele gostava de mim, porque eu era líder do PL, do Partido Liberal na época, e o Partido Liberal era desse tamanho. E ele era um liberal. Então ele fazia o almoço na casa dele com 2, 3 pessoas do Delfim, só gente importante. Ele convidava, eu ficava todo honrado. E meu pai mandava os relatórios para ele, porque ele tinha um primo em Mogi chamado Márcio Campos, que ajudou muito meu pai nas primeiras eleições. Aí ele pegou o Márcio Campos. Eu cheguei, Márcio. Aí eu falei com o ministro. Falei, doutor Roberto Campos, doutor Roberto, só o senhor pode resolver isso para mim. Meu pai não quer ir aceitar a secretaria em São Paulo de jeito nenhum, já começou o governo do Maluf, ele já pôs outra pessoa no lugar e ele não quer vir para cá. Eu falei, eu quero que o senhor insista com ele, porque ele ouve muito o senhor, ele ficou tendo muito contato com o Roberto Campos também. Aí o Roberto Campos convenceu meu pai aceitou a secretaria e foi ser secretário. E deu um show em São Paulo. Era restaurante fechado, fazia estrada em São Paulo. E começou a se promover. E aí, um dia, o Maluf pedia para o meu pai, Valdemar, tem um café Fotô, preciso fechar o café Fotô, que era uma boate em São Paulo famosa. E o bairro é um bairro nobre, que o café Fotô desvalorizou tudo. Por quê? Porque o café Fotô lota, então tem mulheres que ficam na rua, porque o camarada chega lá, está lotado, não entra, e às vezes sai alguém, alguma mulher que estivesse na rua. Acabou com o bairro.
Mas, doutor Paulo, eu posso fechar, vou lá no café doutor se a cozinha estiver mal. Se a cozinha estiver mal, eu vou fechar por 3 dias. Eu não havia problema, estuda isso. Aí meu pai pegou, foi para lá, levou um fiscal, levou um engenheiro de obras e foi para o pessoal da cozinha. Entraram na cozinha do café Fotô e estava tudo perfeito. Aí o dono do café Fotô, tá, o senhor gostou? Gostei. Faz um favor para mim. Traz a planta do prédio. Ele nunca imaginou o camarada do abastecimento fosse pedir para ele. Ele trouxe a planta do prédio, viu, senhor? Tinham 3 andares a mais. Meu pai vai no microfone e avisa que está fechada a boate. Fechou quanta vida? Fechou. Aí teve uma reunião com meu pai e com o secretário, mas o senhor não viu nada. O senhor viu 3 andares a mais, esquece, fechou pro resto da vida e aquele bairro inteiro ficou devendo muito com o Maluf. Mas seria a perspicácia dele, de levar o fiscal, não me passaria isso pela cabeça. E aí, ele foi nesse tempo todo e foi se promovendo muito lá em São Paulo. O Maluf um dia chegou e falou: Valdemar, quando você for fechar um restaurante, eu quero ir junto. Porque a fiscalização ia antes, ia avisar o que tinha de errado. Aí o Maluf foi com o meu pai. Quando o Maluf ficou chegando com o meu pai, ele falou: não, Valdemar, aí não, esse camarada é amigo meu, estudou comigo. Meu pai, doutor Paulo, não tem jeito, o pessoal vai falar disso. O Maluf ficou dentro do carro, o cara queria matar o Maluf. Aí o Maluf chega para o meu pai, impressionante isso aí. Chega para o meu pai, e meu pai se promovendo muito em São Paulo. Um dia teve um artigo no Estadão, metade de página. O dono do Maxud estava descendo a madeira no meu pai, porque ele estava acabando com os turistas em São Paulo de gastronomia. E aí meu pai me deram a outra metade para o meu pai escrever. Então o Maxud já tinha um título lá, apagando o meu pai. O título da matéria do meu pai era Barata 5 estrelas. E meu pai fechou o restaurante dele e ficou louco. Então, com tudo isso, ele foi se promovendo muito. Aí uma luta chega para o meu pai, essa história é a melhor de todas. Ele falou: Valdemar, transfere teu título para São Paulo, que eu vou, violador, que eu vou te eleger prefeito. Meu pai falou: mas eu não quero. Se eu for candidato, você candidato para Mogi, não quero. Meu pai: não, mas eu quero te dizer uma coisa, Valdemar, eu elejo um poste. E elegeu vida. E é verdade, elegeu vida. Meu pai falou para ele: eu sei que o senhor elege, mas eu não posso, doutor Paulo. Mas por que, Valdemar? Porque eu nunca vi pessoal para roubar que nem esse pessoal do senhor. Aí ele falou: não, Valdemar, são os vereadores que indicam essa gente. São os vereadores. Não, o pessoal que eu estou falando é do senhor. E eu, se for prefeito de São Paulo, a primeira pessoa que eu vou ter que brigar é o senhor, eu gosto do senhor. Porque a gente tem uma tendência de gostar sempre da pessoa que é o inverso da gente. Aí meu pai não era ligado em nada, na política não era ligado. Eu cheguei numa conclusão: meu pai não era ligado em nada de política. Meu pai foi eleito pelo PDT do Olavo Câmara, e aí eu fui eleito líder lá em Brasília. No meu 2º ano de mandato, fui eleito líder do PL. O PL tinha 16 deputados. Eu fui eleito líder do PL. Cheguei meu pai e falei: pai, fui eleito líder do PL. Não queria dizer nada na vida dele. Nada. Ele falou assim: e daí? E daí, pai? Que eu queria que o senhor saísse do PDT. Ele: por quê? Por quê? Porque eu sou líder do partido, meu pai está no partido. Mas vai ficar ruim para mim para o Olavo? Não, explica para o Olavo que ele entende. E depois ele veio sem gostar e veio para o partido. Nunca foi ligado, ele nunca teve ambição. A única ambição que o meu pai tinha era ser prefeito de Mogi. Meu pai gostava de Mogi. E aqui eu vou falar do Henrique agora. Um camarada que podia estar morando na Suíça hoje. O Henrique gosta de Mogi. Você vai conversar com o Henrique? Não dá um tostão para a campanha nossa, mas ele gosta de Mogi. Agora, você chega para conversar com o Henrique, é só assunto da Câmara Municipal, é só isso. Ele sabe tudo.
Porque ele gosta da cidade, gosta muito da cidade. Pena só que ele não ajuda na campanha, mas a gente gosta muito. É muito perigo ali. Muito perigo. E aí, essas coisas todas aí que nós passamos na vida aí, e que meu pai era exemplo de tudo isso. Meu pai não gostava. Meu pai gostava de Mogi. E ele não tinha missão. Imagina um camarada falasse para mim: você vai ser meu candidato a prefeito, eu tenho grande chance de ser prefeito de São Paulo. Você podia realizar um mundo de coisas. Não tinha missão. E aí meu pai foi deixando essa missão para mim. Eu fui vendo com o tempo. Eu não estou aqui para falar de mim hoje, porque eu sempre brinco que eu não puxei meu pai em nada. Porque é verdade em nada. Impressionante, impressionante. Só isso, só palavra e honestidade. Porque nada, nos gostos, em nada. Eu queria dizer para vocês que eu sempre tive orgulho e eu tive um grande aborrecimento no último mandato do meu pai, que meu pai nunca pôde se reeleger, porque a lei não permitia. Quando nós aprovamos, não, que eu votei contra. Quando aprovaram a lei da reeleição, o meu pai, naquele ano de 2000, podia se reeleger. E ele já não estava bem, né, meu querido? Meu pai saiu da prefeitura, morreu em 90 dias. Perdeu vontade de viver. Agora, meu pai deve ter sido um camarada feliz, porque do jeito que ele gostava da cidade, ser prefeito 4 vezes sem reeleição, quer dizer, é uma afirmação que o camarada, quer dizer, deve ter sido feliz. E eu fico aqui pensando se eu vou contar mais história para vocês. Não adianta. Por quê? Porque meu pai tinha essa característica. E era um homem bom, valente até demais, até perturbava a gente com isso. Quando eu era menino, a gente ia para São Paulo, não tinha um dia que ele não saía do carro para brigar com alguém. Ele ia dirigindo, e a gente ia às 3 atrás, eu e minhas 2 irmãs. Era difícil, a gente não ia, ele tivesse uma encrenca. E ele gostava de encrenca. E aí construiu tudo aqui em Mogi. Mogi não tinha água quando ele entrou, não tinha esgoto. Deixou a cidade com 95% de esgoto. Pôs 98% de água em Mogi. A coisa mais importante que meu pai fez: dar aumento para os professores diferenciado dos outros funcionários. Então hoje o prefeito vai dar um aumento de 10%, os professores estão sempre acima, o que acompanha. Coisa mais importante que meu pai fez: meu pai dá um salário para cada funcionário do SUS, para eles dobrarem a produção deles. Um salário para cada um. Chegou o prefeito que entrou depois dele e acabou com isso. Dava um salário para cada policial militar. Isso era um problema da polícia militar, porque todo mundo queria vir para Mogi. Dava um salário para cada um. E com tudo isso, pagava bem o funcionário público, mas tinha pouco funcionário, só tinha o necessário. E o mais importante, tratava os vereadores como ninguém. Vocês viram os vereadores, todos foram vereadores aqui com meu pai, era a Câmara toda. O Teixeira sabe disso, o Cetino Nani sabe disso. Tratava os vereadores com respeito que eu nunca vi um prefeito tratar. Nunca vi. Eu vejo nas cidades, em todo lugar, o problema que a gente tem com a Câmara. Meu pai nunca teve problema com a Câmara. Nunca teve problema. Então são coisas que eram dele, que ninguém ensinou para ele. E eu quero dizer o seguinte para vocês: eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial para o Zé Luiz, de ele ter feito essa homenagem para o meu pai, dizer para ele que eu estarei lá em Brasília, sempre pronto para ajudar Mogi. Estamos vendo agora se a gente arranca um dinheiro lá do Lula, lá está difícil. E o Lula está ajudando muito o Bolsonaro. Ele tem ajudado demais, o PT tem ajudado demais o Bolsonaro, enfrentando essa parada.
Nós temos hoje aí o maior partido no Brasil. Isso tudo por causa do meu pai. Porque eu não queria entrar na política e meu pai não queria que eu entrasse. E aí ele não queria que eu entrasse, não queria, não. Então você vai ser prefeito de Mogi? Vai ser prefeito de Mogi. O primeiro cara que eu vou brigar é o senhor pai. Ele falava, o Tadeu vai pôr todos os amigos dele aqui na prefeitura, aquela bobagem. Mas não esquece, pai. E quis ser candidato em 82, ele me convenceu a não sair. Quis ser candidato em 86, ele me convenceu a não sair. Aí eu fui candidato em 90 e foi ele que me elegeu, porque eu não tinha voto para me eleger. Quero agradecer a todos vocês a paciência de vocês terem vindo aqui acompanhar essa noite. Agradecer a todos. Estou vendo o Benê em cima, tanta gente conhecida aí, tanta gente amiga. Dizer para vocês que essa homenagem foi muito importante para a nossa cidade, que é um exemplo, valorizar as pessoas que prestaram serviço para a cidade. Quero agradecer vocês, a paciência de vocês, agradecer, viu, Emerson, a presença de vocês, todos os meus amigos que vieram aqui, e dizer o seguinte: Nobolo, você é o máximo. Você ficar aqui até essa hora, obrigado, viu, Sidney? Põe na conta. Um beijo para vocês, obrigado pela atenção, obrigado por tudo. Pessoal, não encerrou ainda tem uma surpresa. Eu gosto de uma surpresa que bem rápida. Não encerrou. Eu sabia da surpresa. O dia inteiro. Amanhã eu decoro 7 horas da manhã. Tá bom. Pessoal, como eu disse, tem uma surpresa aqui para todos. Uma cortesia do hotel da RTV, que vocês estão aí. Assistiremos agora uma entrevista exclusiva do prefeito Valdemar Costa Filho, que nos foi cedida pela RTV Filmes. Gostaria de ter a atenção de todos os presentes. No ano de 1958, 59, eu trabalhava na Direção Geral do Brasil. Eu tinha um amigo, o senador Flávio Moreira, e a deputada Ivete Vargas, sobrinha do Getúlio Vargas. Eles foram na minha casa e me convidaram a ser candidato a prefeito de Mogi. 58, 59. E, claro, eu nunca me meti em política na vida, não posso ver, não sei, nem sei como fazer isso. Insistindo tanto que eu saí do meu amigo.
Mas foram com eles o Márcio Neves Souza Campos, o sobrinho do senador Roberto Campos, e o Dedé, um amigo meu, desapareceu. Me convenceram a ser candidato a prefeito de Mogi, eu topei a parada. E disputei a eleição. Fui eleito com 200 e poucos votos, uma briga desgraçada, entendeu? Então, o cabo eleição ganha, e aquele tempo grave, fez 15 dias das eleições, fez um levantamento externo, ganha as eleições. Mas teve, 3 dias antes das eleições, teve um comício de encerramento e do partido da oposição, e eles falaram uma coisa do ex-prefeito Vidal Pérez, do Henrique Pérez, e falando da vida dele, mas eu queria dar a entender que era comigo. Eu fiquei um pouco bravo, no dia seguinte foi o Henrique Buristei, está aí, fui numa loja dele, onde eu desci hoje, eu chamei todo mundo para a frente, fiz as eleições com 200 e poucos votos. A política começou aí. Perdi a eleição, tudo bem com o trabalho, novamente, tudo bem. Depois fez a alienação, não contamos uma firma com sócio aí. Aí fui convidado a ser candidato a vice-prefeito de Mogi, aí já saí mais dentro. Na época tinha 8 candidatos, eu ganhei dos 8, fiz a votação dos 8. Aí entrei na política. Comecei assim. E dar voto para você, água, saneamento básico, água, esgoto, escola, asfalto e iluminação. O que tira voto de você? Você vai no teatro aí, contrata artistas de São Paulo para vir fazer um negócio, tira voto. E quem vai no teatro? Só bacana em Mogi. Está entendendo, não? Você precisa dar para a população esgoto em primeiro lugar, água, escola, primeiro e segundo grau. Asfalta a rua dele e põe luz, esgoto e água, meu amigo, ele não te esquece mais não. Está entendendo? Quem fala que enterrar é ignorante, de pai e mãe. Porque se ele fala isso, e não dá voto, porque ele sempre morou numa rua asfaltada, com água, com luz, com esgoto, com tudo isso. Estou ensinando para os políticos, dar voto, água, esgoto, iluminação, guia sarjeta e o asfalto. Iluminação, você está entendendo? Tá bom. Simples, pacífico, só que você se arrebenta todo. Não delegue poderes para ninguém. Você delegando poderes, você está desgraçado. Entende, não? Então, te vende. Hoje está bacana, teu amigo, tá? Mas o negócio vai longe, ele te vende, no final te vende. Eu não delego poder para ninguém. Para ninguém. Na prefeitura de São Paulo, estou me acabando na prefeitura porque eu queria a delegação de todo mundo. Na prefeitura de Mogi, eu não delegava poder para ninguém. Você delegar poderes, você vai ajudar o negócio de falar em meu nome. Não fala, eu que falo. Compreendeu? Você é prefeito, é presidente, a dificuldade é você estar dentro do avião e querer achar o aeroporto com neblina, sem aparelho, está entendendo? Você está sempre dentro do avião, está entendendo? O prefeito não tem o teco, o presidente está no 747, mas a situação é a mesma, não vê o campo ali embaixo. Você governa todo o tempo desse jeito. Essas obras de Mogi, acho que nós fizemos umas 3 administrações, quase todas são nossas. Prefeitura, Triunfo, Câmara Municipal, Mogi Dutra, Mogi Bertioga, as escolas, os prédios grandes escolares foram todos feitos por nós em Mogi, todos eles. Olha, se você não tem alguma coisa, faz alguma coisa na tua vida por fora de trabalho, você não vai viver com a aposentadoria que eles te recebem. Entendeu? Não vive. Tem que fazer alguma coisa, você tem que trabalhar e ter alguma coisa, ele não vai parar de trabalhar. Agora, eu estou com 72 anos e tem candidatos aí que eu estou muito velho, estou gagá, você está compreendendo? Tanto que eu dei um recado para ele aí, e não vou dizer o recado que eu mandei, que fica chato para você falar que eu falei, entendeu? Eu estou com 72 anos, entendeu? E estou muito bem de saúde, compreendeu?
E o Ricardo Tomanini, eu não vou falar com vocês aqui. Depois, aí, quando eu terminar aqui, eu falo com vocês do Ricardo Tomanini. Camarada, falou um sonho de besteira aí. Eu falei aqui, eu vou te dar um tiro na boca. Entendeu? Falei mesmo. Agora, para não ficar feio, você escolhe o local. Falei com ele, tem no escritório dele. Você escolhe o local para não parecer os deixa disso. Entendeu? Nós vamos sozinho no local que você quiser. Ninguém pode saber disso. Me leva a arma que você der que eu venho acabar com a tua vida. Falei isso na cara dele. Ele não apareceu até hoje. Mas não tenho raiva dele, não. Acho que ele aceitasse o eu ia atirar nele. Tá entendendo, não? Você não acredita? Pode acreditar. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino de Mogi, com letra de Raulindo Paiva e música de Raulindo Paiva Júnior.
Como presidente dessa casa, em nome de todos os vereadores aqui presentes, quero agradecer a presença de todos aqui nessa noite memorável. Uma noite que reverenciamos a memória de um homem que transformou a nossa cidade. Deixou imensurável um legado de progresso, de desenvolvimento. Portanto, mais do que justo esta casa celebrar essa noite em sua memória. Em nome dos familiares, amigos e nosso saudoso Valdemar Costa Filho, obrigado a todos por prestigiarmos neste especial ato solene. Agradeço mais uma vez às autoridades, em nome aqui do seu Henrique Borstein, as personalidades que compuseram a mesa dos trabalhos e demais convidados pela presença. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na terça-feira, dia 6 de junho, no horário regimental das 14 horas. Está encerrada. Meu amigo vereador Francimário Vieira, aqui me lembra que está havendo uma exposição de fotos e um coquetel no prédio, anexo aqui à Câmara, no qual o nosso deputado Valdemar Costa Neto, a quem mais uma vez agradeço aqui a presença, estará aqui pronto para a sessão de fotos, né, deputado? Está encerrado.